Continua, Senhor, abençoando a cada filho inteiro. Pai querido, que as mãos santas do Senhor possam conduzir as nossas vidas esta noite. Pai, aqueles que estão em casa, aqueles que estão vindo para a tua casa, que as tuas mãos potentes e poderosas possam abençoar. Usa teus filhos, Senhor, que vão te louvar, aquele que há de ministrar a tua palavra. Ser conosco, Senhor. Cura, traz, Senhor, meu Pai, a sua graça sobre todos os teus filhos. Dá livramento, ó Pai. Visita aqueles que estão, Senhor, entristecidos por perder um ente querido, que o Senhor possa confortar. Aqueles que estão doentes, que o Senhor esta noite possa curar, visitando a tua bondade. Pai Santo, é o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Podemos sentar, nós vamos já apresentar o nosso reverendo missionário. Pedir aqui para o pastor Dionísio, estamos juntos em nome de Deus. Vamos louvar o Senhor, a princípio, com o hino de número 2. Isso, o hino de número 2, que é a faixa 12 do playback. E no segundo louvor, aí já vamos apresentar também as nossas contribuições em forma de dízimos e ofertas, né? Acho que alguém deve estar preso nos trânsitos da vida por aí, né? Nas confusões, ou então está com medo. Mas Deus está conosco, né, irmãos? Em todo o tempo o Senhor cuida de nós. Glória a Deus. Que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é o teu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor eu voltar, pois ele foi lá no céu e deve me buscar. Se eu confiarei nessa terra de além, e amar, desejarei as muitas bodas de Deus.
Pela mulher da esperança, dos que vigiam por ti, pois eles recebem força e só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu reino sacião e crescerão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei nessa terra da lei e lá terminarei as lutas contra Senhor, eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. Isso então ela é falar dessas grandezas aqui, que não será eu gozar a raça que existe ali. Sim, eu confiarei nessa terra de além e lá terminarei as lutas loucas além. Mostra-me, meu Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele não posso viver. Amém? Louvemos ainda ao Senhor com o hino de número 4. Glória. Glória a Deus. Nesse momento, estaremos também contribuindo para a manutenção da obra de Deus. Hino de número 4. Aleluia, glória a Deus. Glória. Não desanimes, Deus proverá, viverá por ti. As asas te acolherá, viverá por ti. Deus cuidará de ti, Senhor te acompanhará, Deus zelará por ti. Se o coração palpitar de dor, viverá por ti. Justiça eterna, amor, viverá por ti. Deus cuidará de ti, teu viver, no teu sofrer, Senhor te acompanhará, viverá por ti. Seus pensamentos nas corações, viverá por ti. Lembra-te dele nas tentações, viverá por ti. Deus cuidará de ti, teu viver, teu sofrer, Senhor te acompanhará, viverá por ti.
Saúde aqui hoje, a paz do Senhor. Amém. Vamos orar pelos ofertantes, os designista. Senhor Deus Pai, Aleluia, Senhor, glória a Deus. Pai Santo, que leva a Deus. Senhor, vamos fazer pelo teu santo que vai fluir nas ofertas, nos filhos, Senhor. Abra as portas de emprego para aqueles que estão empregados, Senhor. Aumentando o seu salário também, Senhor. Amado, tem misericórdia de cada um. Ajuda a nossa vida a ser amada a cada dia, Senhor. E louvamos e agradecemos no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Dá para os irmãos apresentar o louvor? Assim, os oficiais vão lá e vão para o plenário para participar do estudo. Aleluia, glória a Jesus. Glorioso, verdadeiro, grandão da Galileia, meu amigo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Moisés estava no tipo de cada lado. Aleluia, glória a Deus. Deus, maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Deus fiel e santo, aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória. Marta e Maria mandaram um recado, dizer a Jesus, Lázaro adoeceu. O teu amigo, a quem tanto amas, precisa urgentemente
Vamos de pé. Quero pedir já ao pastor Éder vai estar fazendo a oração introdutória. Em seguida, o pastor Franciel estará ministrando o estudo para nós nessa noite. Paz do Senhor, irmãos, amém? Oramos. Senhor, graças lhe damos, papai, por essa oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos na tua casa, Senhor, e entoarmos, Senhor Jesus Cristo, louvores de adoração a ti, Senhor. Mas nesta hora, Pai amado, mais uma vez, Senhor, queremos, Pai amado, pedir a ti para que o Senhor, ó Pai amado, Pai querido, continue, Senhor, com a tua mão estendida sobre a vida, Pai amado, do pastor Franciel, Senhor, a qual, ó Pai amado, Pai querido, está encarregado, Senhor, de transmitir a nós, Pai amado, presente, quanto aqueles que estão através do canal desta igreja no YouTube, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Então, ó Pai amado, Pai querido, toma em tuas mãos, papai, e faz, papai, a tua palavra fluir, papai, em nosso meio, para a glória do seu nome. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Pode ser, meus irmãos. Amém. Os irmãos podem abrir comigo as suas Bíblias, livro de Romanos, capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura, irmãos, baseado no que nós vamos estar falando essa noite, do versículo 25 até o versículo 31. Nosso tema de hoje é tudo pela graça de Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém. Vamos fazer uma leitura alternada como de costume. Versículo 25 diz assim: a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus e não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Participamos. glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Parece que hoje, eu não sei se foi o frio, ou a véspera do feriado, ou as duas coisas, ou esse movimento que existe por aí de protesto. Mas Deus está meio vazio hoje. Mas nós vamos falar a palavra de Deus nessa noite, irmãos, para você que veio e para quem está nos acompanhando aí pelo canal do YouTube. Meus irmãos, antes de entrar no texto de hoje, o texto de hoje encerra o capítulo 3. E esse capítulo, ele foi falado durante 3 semanas, essa é a 4ª semana, e eu gostaria de fazer com os irmãos rapidamente, no tempo que a gente tem, porque eu quero encerrar no horário, uma recapitulação do que foi falado aqui nessas 3 semanas anteriores. Então, o capítulo 3, ele começou falando
sobre a justiça de Deus e a mentira do homem, lá no versículo 1 até o versículo 8. Se eu não me engano, esse tema foi falado por você? Foi o primeiro? Eu acho que o primeiro foi pelo pastor Hélio. E nesse tema, falando da justiça de Deus e da mentira do homem, Paulo ele faz um paralelo, colocando a gente no nosso lugar e colocando Deus no lugar que ele, não colocando Deus, até é errado usar essa expressão, porque ninguém precisa colocar Deus no lugar que é dele, né? Mas reconhecendo o lugar de Deus e colocando o homem no lugar dele, né? Então Paulo ele faz um paralelo reconhecendo a justiça de Deus e como ele é justo e perfeito, e coloca o homem no lugar que ele é dele de direito, a mentira do homem, a falha do homem. E ficou claro para a gente, do versículo 1 até o versículo 8, que o homem tem uma inclinação natural para se revoltar contra Deus, e por causa dessa revolta ele acaba questionando o julgamento de Deus. Isso fica claro se você abrir lá no capítulo 3, no início do capítulo 3, você vai ver o homem questionando a Deus 3 vezes, pelo menos 3 questionamentos. O homem faz para Deus, questionando ali o julgamento de Deus e, por consequência, a sua justiça. E Paulo ele diz para a gente, deixa isso claro, que o nosso coração ele nunca quer se sujeitar a Deus por ele mesmo. Nós não temos o poder, eu, Franciel, o pastor, não tenho o Éder, não tenho o Dionísio, o Camilo, o Gilson, nós não temos no nosso coração uma natureza que nos leva a nos submeter à vontade de Deus. Muito pelo contrário, a nossa natureza é contra isso, a gente se submeter à vontade de Deus. A gente quer sempre fazer a nossa vontade, o nosso querer. Prova disso, né? Alguns irmãos não se escandalizem com o que eu vou dizer, mas o nosso presidente ser eleito, porque o Lula agora é o nosso presidente, isso é uma prova disso que eu estou falando aqui para vocês. O coração do homem ele sempre está voltado para fazer o desejo dele, né? Então assim, é até estranho a gente pensar que pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus todos os dias, e aqui eu não estou ouvindo falar para os irmãos que eu sou bolsonarista, porque eu não sou, né? Mas é estranho você pensar numa pessoa que ouve todos os dias a palavra de Deus, ir lá na urna eletrônica e votar num camarada igual esse camarada. É difícil você pensar nisso, né? Porque vai contra tudo que a gente defende dentro da Bíblia. E aqui eu não estou querendo dizer que plano de governo é melhor, que proposta é melhor, quem deu comida para os pobres, quem não deu. Não entro nesse mérito, aqui na igreja a gente não discute política, né? Mas eu estou dizendo para os irmãos o seguinte: os irmãos aqui é uma questão de ideologia. Eu estou falando de ideologia. E nós, qual a nossa ideologia aqui? A nossa ideologia é essa. Então eu sou obrigado, não é? Eu não tenho opção. Eu sou obrigado a rejeitar veementemente toda ideologia que é contra isso aqui. Isso não é facultativo para os irmãos. E eu precisava falar isso aqui nessa noite. Isso não é algo que o irmão decidir que quer fazer. Você é obrigado a fazer. Você é obrigado, porque senão você precisa rever os seus conceitos de cristão. Se você não defende a Bíblia e o que a Bíblia defende, talvez a gente precisa rever onde é que a gente caiu e errou, voltar lá, se arrepender e pedir misericórdia a Deus. A gente precisa disso, porque o reflexo de um país com 50% das pessoas apoiando um camarada que já saiu da cadeia por uma manobra, e ainda, depois de tudo isso, você vê a pauta de governo do camarada, saber que o camarada é a favor de aborto, em outras palavras, homicídio, porque aborto é homicídio, é
você matar uma criança que está dentro do ventre. Mas aí alguém vai falar assim: não, mas a mãe também tem direito. Tem direito de matar. Um crente que apoia o aborto, irmãos, desculpa, está precisando ler a Bíblia, né? Então, assim, eu sei a favor de aborto, eu sei a favor de ideologia de gênero. Em outras palavras, está querendo dizer o quê? Não, governo, Estado pode ensinar o meu filho que quando ele fizer 12, 13 anos é que ele vai decidir se ele é mulher ou se ele é homem. Gente, a gente precisa acordar como igreja. A gente precisa acordar como igreja. E lá no capítulo 3 de Romanos, e isso não foi planejado, tá? A gente não planejou falar disso justamente na eleição, não. Isso aqui é o que Deus está trazendo para a igreja. No capítulo 3 de Romanos, Paulo está falando justamente isso. Olha, o coração do ser humano é inclinado para tudo que é mal. É o coração de vocês que é assim. O único justo é Deus. O coração de vocês, se vocês não buscarem a Deus, se vocês não reconhecerem Jesus Cristo através da fé, reconhecendo o sacrifício dele e o sangue que ele derramou na cruz, vocês estão perdidos. A inclinação de vocês vai ser só para fazer o que é errado e o que é mal. Então, irmãos, a gente precisa olhar para... É para isso que existe a Bíblia. A Bíblia existe para mim e para você. Não é um livro apenas que você lê quando você está com tempo. Eu não tenho nada para fazer, eu vou ler um capítulo da Bíblia hoje porque sobrou tempo para mim. Não. Esse aqui é um manual de instrução. Apesar do brasileiro, né, o brasileiro dificilmente tem uma pessoa que compra um eletrodoméstico, um eletroeletrônico novo e antes de ligar o equipamento, pega o manual de instrução e vai ler, peraí, como que eu tenho que ligar esse equipamento? Qual que é a voltagem específica? Como que eu posso ligar ele? Eu posso deixar esse equipamento perto desse outro equipamento. Esse equipamento, a maneira certa de usar é essa. Poucas pessoas leem o manual de instrução. Geralmente vai lá e já põe na tomada, né? Aí queimou, vai lá na loja e fala, veio com defeito. Mas não olhou o manual de instrução. E a Bíblia é o manual de instrução do crente. Se você não lê ela, quem vai acabar dando defeito é você. E aí, irmãos, Jesus ele pode te consertar nessa noite. Ele pode me consertar, mas ele nos conserta através disso aqui, a palavra de Deus. Então, irmãos, voltando aqui, eu estou dentro do texto, tá, irmãos? Somos uma raça corrompida. É só você olhar para os vídeos que estão sendo veiculados hoje aí na mídia, né? Pessoas atacando os crentes, dizendo que agora vocês vão ver, agora, né? Como se a gente estivesse morrendo de medo dessas ameaças, né? Porque a gente não está. Porque quem continua no controle de tudo é Deus, amém? Quem continua no controle de tudo é Deus. Então, assim, se existe alguém com medo, tem que ser eles lá fora, porque Jesus está voltando para ajudar. A gente não, né? A gente não tem medo disso, de ameaças, de nada disso. A igreja vai permanecer, porque quem instituiu ela foi Jesus, não foi qualquer um. Então, irmãos, mas dentro desse contexto, a gente é uma raça corrompida. E aí nós somos vários pecadores, só que com um detalhe: no universo que é controlado, guiado por um único Deus, que é o nosso Deus. Então, irmãos, se nessa noite você está sem paz por causa da eleição, por causa de algo que aconteceu, descanse o seu coração, porque Deus continua no controle de tudo. De cada detalhe, de cada vírgula. A história, quem escreve é Deus, né? Quem escreve a história é Deus. Então, tranquilize o seu coração. Lá em Romanos, do 3, do 9 até o 20, eu acredito que foi o pastor Manuel que falou sobre isso. Paulo ele disse assim: olha, na realidade, Franciel, você é todo corrompido. Você foi concebido no estado pecaminoso. E esse é o nosso estado. De todos nós. Não existe diferença. E por que Paulo precisava colocar o ser humano
Porque se você pegar o capítulo 3 até o versículo 24, Paulo vai estar falando assim, ó, o estado de vocês é deplorável. Vocês são completamente dependentes de Deus. Vocês precisam de Deus para tudo. Vocês não têm poder nem de decidir sobre a vida de vocês. Se Deus falar assim para o Franciel, ó Franciel, vai lá, faz o que você quer, pode ter certeza que o final do Franciel vai ser triste. Você não sabe o que escolher. Eu tenho que te guiar. Nesse sentido, todos nós somos completamente dependentes da graça de Deus. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Então, eu tenho uma má notícia para você nessa noite, que pode ser uma boa notícia também. Se você pensa nessa noite que você controla a sua vida, você está enganado. Você não controla a sua vida. Quem controla a sua vida é Deus. Mas aqui a gente precisa abrir um parênteses. Lutero, e aí a gente está até lembrando de Lutero, porque ontem a gente comemorou mais um ano da Reforma, né? A Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517, né? De 1517. Então ontem a gente comemorou mais um ano. E Lutero, quando ele estava colocando aquelas 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, ele chegou à conclusão que a reforma precisava acontecer, e ele não foi lá perguntar para o Papa o que ele precisava fazer, ou ele não chamou as pessoas e falou assim, vamos fazer um motim, agora a gente não aceita mais isso. Não, ele olhou para a Bíblia, viu que 98% das pessoas daquela época não sabiam ler nem na língua deles, que era o alemão ali na época, e que não existia Bíblia. Os padres faziam a missa em latim, ninguém sabia falar latim, ninguém nem sabia o que isso queria dizer. E o padre pegava e falava assim, olha, você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso para você ir para o céu. Para você conseguir a sua salvação, por aqui. Um dos principais pontos para ser salvo era o pagamento de indulgência. Inclusive você poderia pagar até por um parente seu que já estava morto. Não teria problema. Mediante o pagamento, a alma dele era sacada do inferno e ia para o céu. E as pessoas acreditavam nisso. Irmão, você imagina uma época onde ninguém tem acesso à informação, ninguém sabe ler. Eu não podia contestar. Como eu vou contestar você se você falar para mim assim, Franciel, a Bíblia está escrito isso? Se eu não sei, como que eu vou te contestar? Se eu não posso pegar a Bíblia lá e ler? Então ninguém podia contestar, simplesmente eram enganados. E Lutero, que era padre e morreu como padre, ele falou, não, está errado isso. Isso está errado. Isso não está na Bíblia. Ele foi lá na porta da igreja de Wittenberg, escreveu 95 teses e pregou lá na porta, na língua do povo. Traduziu do latim, colocou lá no alemão, na língua que todo mundo entendia. E falou assim, ó, é isso aqui. O caminho é esse. O caminho é esse. E uma das coisas que Lutero falou nos seus discursos foi o seguinte: o homem se engana pensando que ele tem vontade própria, né? Porque o que mais a gente ouve dentro da igreja é a palavra assim, livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Nessa noite eu quero dizer para você, você tem arbítrio, mas livre-arbítrio você não tem. Existe uma diferença entre livre-arbítrio e arbítrio. Você tem arbítrio. O arbítrio é o quê? É a escolha, você tem. Mas ele não é livre. Você está sempre sendo influenciado por alguém. E Lutero falou o seguinte: quem não é influenciado por Deus, automaticamente está sendo influenciado pelo diabo. Só existe para nós essas duas influências.
Então Lutero, num dos seus discursos, ele fala assim, eu não estou reproduzindo o que Lutero falou, porque talvez teria um impacto negativo. Mas ele falou assim, naquela época não existia o politicamente correto, né? Ele falou assim, o homem é uma mula. O homem é uma mula. Ele é montado por Deus ou montado pelo diabo. Um dos dois vai estar sempre montado no homem. Em outras palavras, Lutero está querendo dizer assim, não fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do diabo. Então a gente precisa, é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Paulo está corroborando com o que Lutero disse lá através da Bíblia, porque o mesmo conhecimento que Lutero tinha lá da Bíblia, Paulo também tem. Então ele está corroborando com isso, ele está dizendo, você não tem vontade própria, é engano seu e o diabo quer consequência disso, porque hoje a sociedade não fala isso, não, irmão. O que eu quero é ser feliz. Que mal tem eu ser feliz? Eu não estou fazendo mal para ninguém, eu não mato, eu não roubo, às vezes até ajudo aquele mendigo que está lá na rua, eu sou bonzinho, todo dia eu vou trabalhar, volto para casa, o que eu faço de mal? Não faço nada de mal, eu só quero ser feliz. E Paulo fala, e a Bíblia fala, você está enganado. Na realidade, se você não reconhecer o sangue de Jesus Cristo lá na cruz, para a remissão dos seus pecados, reconhecendo o seu estado miserável de pecador, que merecia o inferno, e que Jesus te tirou de lá, através da justificação do sangue dele, o seu destino é inferno. O seu destino é inferno. Mas tudo bem. E aí, no versículo 21, do capítulo 3, Paulo fala assim, mas Deus manifesta a justiça dele. Foi o que o Aldo falou aqui na semana passada. Deus manifesta a justiça dele. E quando Deus manifesta a justiça, Deus deixa claro o seguinte, Franciel, você não tem mérito nenhum. Não existe mérito. Entre nós não existe mérito. Né? Dentro da empresa que eu trabalho, e talvez a empresa que os irmãos trabalham seja igual, a empresa funciona através da meritocracia. Então todos os anos, agora em janeiro, o meu chefe vai chegar em mim e vai falar assim, Franciel, esse ano você tem essa meta. Se você alcançar essas metas, no final do ano eu vou te dar um dinheiro a mais do seu salário, porque você alcançou as metas. Aí eu posso alcançar 100% da meta, eu ganho um valor. Mas se eu passar dos 100% e atingir 110, 120, 150%, o dinheiro que eu vou ganhar é mais, é muito mais. Então, por que a empresa faz isso? Porque ela quer que você trabalhe. Ela coloca a meta lá para você e ela quer que você alcance isso. Então, quando chega no final do ano, eu posso olhar lá para trás e falar assim, não, eu estou ganhando esse dinheiro porque eu mereci, porque eu trabalhei. Colocaram um desafio para mim e eu alcancei o desafio que eles me colocaram. E às vezes até ultrapassei aquilo que eles tinham colocado para mim como meta. Então, eu me sinto orgulhoso. Eu cumpri o meu trabalho durante o ano e atingi minha meta. E tem crente achando que dentro da igreja é a mesma coisa. Mas dentro da igreja é diferente, irmãos. Dentro da igreja ninguém tem mérito. Dentro da igreja é assim, Jesus morreu lá na cruz. Justifica você, que não merece nada. Não, corrijo. Justifica você e eu, que merecemos o inferno. Que é isso que a gente merece. Aí Jesus vai lá, justifica o Franciel. Jesus pega todo o pecado que tinha no Franciel, todo o pecado do Franciel, transfere para ele e pega o sangue dele perfeito e derrama sobre a vida do Franciel. A partir daí eu consigo ser justificado e Deus começa a olhar para mim de novo, porque o meu pecado era tão grande que Deus não podia olhar para mim. Eu não podia ter contato com Deus, porque Deus é santo. Mas através da justificação de Jesus Cristo, aí Deus passa a ter contato conosco de novo. É como se Deus olhasse e falasse, agora, Franciel, eu consigo ter contato com você, porque antes não dava. Mas isso é única e exclusivamente
pela graça de Deus. Graça é o quê? Favor imerecido. Eu não mereço, você não merece. Então, irmãos, dentro da igreja não existe ninguém melhor. E também não existe ninguém pior. Todos são iguais. Todos são iguais. E o nosso objetivo é o mesmo. Por isso que o Salmo 103 fala assim: olha, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. 133, né? 33. Então assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Porque os irmãos não te convêm comigo que não faz muito sentido. Se nós temos um único objetivo e estamos todos no mesmo patamar, como que a igreja pode ser desunida? Não faz sentido. Não faz sentido eu ter nada contra a Leda, ou contra a Elaine, ou contra a Tânia, ou contra a Noemi, ou contra a irmã Maria, ou contra a irmã Marta. Não faz sentido. Porque nós estamos caminhando a mesma jornada. O mesmo sangue que está sobre a vida delas está sobre a minha. O mesmo preço que Jesus pagou por mim, pagou por elas também. Então não faz sentido a gente olhar para a igreja e ver a igreja dando atenção para tanta picuinha. Não, porque o Milton Camilo é mais bonito que eu, então eu gosto dele. Eu não gosto do Edson, porque o Edson tem 52 anos e parece que tem 25. E eu tenho 30 e parece que tenho 52. Não gosto dele. Eu não gosto da Leda, porque a Leda troca o pneu de carreta e eu não consigo trocar do meu carro. Não gosto dela. Ou eu não gosto do Weber, porque o Weber não sabe dirigir e dá ré na Dutra, ou perdão, Weber, mas também tem que falar dessa. Mas chegando. Chega. Então, irmãos, se vocês pararem para pensar e analisar a Bíblia, e é isso que Deus quer que a gente faça, não faz sentido a gente viver desunido. É como se Jesus aí um dia falou assim, quem me serve de verdade, não só de boca, mas me serve de coração, é quem faz a minha vontade. Então, existe um termômetro para a gente saber quem serve a Deus e quem não serve. Quem serve a Deus faz a vontade de Deus. É assim que Jesus julgou. Jesus falou assim: é fácil você falar quem me serve. Quem me serve tem que fazer uma coisa: negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então quem faz a minha vontade é quem é meu servo de verdade. Jesus estava falando isso. Então, eu trazendo isso para a igreja, é como se Deus falasse: gente, se vocês têm aí a minha palavra, porque esse livro foi escrito durante mais de 3.000 anos, por pessoas diferentes, em locais diferentes, pessoas que nunca se viram, de culturas completamente diferentes, e não existe uma contradição dentro desse livro. Pessoas morreram, se sacrificaram, muitas, milhares, para que eu e você tivesse acesso a isso hoje. E tem gente achando que eu vou buscar um profeta, porque eu quero saber qual é a vontade de Deus para mim. E Deus está olhando para você e falando: meu filho, abra aquela Bíblia que você tem lá na sua casa, que eu quero falar com você qual é a vontade que eu tenho para você. Já está lá. Está lá, gente. E quando a gente não para observar isso, a gente acha que a gente tem mérito. Outra coisa é que a gente não tem como se justificar. Só quem pode justificar a gente é Jesus Cristo. Não adianta você pensar que eu estou justificado. Sabe por quê? Eu oro todo dia 6 horas. Uma vez eu vi um irmão veio aqui pregar, acho que era num trabalho que eu estava fazendo de manhã. E acho que isso muitos anos atrás. E aí o irmão chegou aqui, ele pegou e falou assim: irmão, hoje vai ser uma bênção aqui. Deus me falou que vai ser uma bênção. Aí eu falei: olha Deus, amém. Porque eu venho de 8 horas de oração sem tirar o joelho do chão. Aí eu falei: o irmão realmente ora mesmo, né? Porque eu vou
ser sincero com os irmãos, eu não consigo ficar 8 horas ajoelhado. Né? Eu nem tento, porque se eu ficar 8 horas ajoelhado, eu tenho que sair daqui direto para o hospital. Né? Já tem outra embolia pulmonar, já tenho que parar lá. Então eu nem tento. Mas eu fiquei pensando depois qual seria o motivo para o irmão falar isso aqui no microfone para a igreja toda. Teria outro motivo para o irmão falar isso a não ser se engrandecer? A achar que existe algum mérito no fato dele ter orado 8 horas consecutivas? Mal sabe ele que o irmão lá no último banco, na sua humildade, que fechou o seu olho e pediu algo a Deus em 1 minuto, Deus pode ter atendido o irmão e não ter ouvido as 8 horas de oração dele. Porque muitas vezes, irmãos, a gente acha que tem mérito. Mas eu quero dizer para você nessa noite, a única maneira de você receber o que vem de Deus é de uma maneira, se humilhando diante dele, reconhecendo o seu estado de pecador e miserável, e dizendo assim: olha, é só acreditando no Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício, é que eu posso alcançar algo de Deus. É por isso que a própria Bíblia vai dizer que quem se humilha, Deus exalta, mas quem se exalta, Deus abate. Então, por isso que a gente precisa olhar para a Bíblia. Mas eu estou só dando a introdução para vocês aqui, irmãos, porque eu vou entrar no texto agora, né? E o texto de hoje, a partir do versículo 25 do capítulo 3, Paulo ele continua o seu raciocínio. E irmãos, eu vou ser sincero com os irmãos, o livro de Romanos não é um livro fácil de ser entendido. Você precisa buscar muita informação fora dele, principalmente no Antigo Testamento, porque o livro de Romanos ele é repleto de citações ao Antigo Testamento, a Moisés, à lei. E se você não entender o que aquilo ali representa, você vai ficar perdido no livro de Romanos sem entender o que Paulo está querendo dizer. Abra comigo aí o versículo 25. Quem está com a Bíblia aberta, leia o versículo 25 do capítulo 3 de Romanos. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, irmãos, vamos parar para pensar. Diante de tudo isso que eu disse para os irmãos como introdução, a gente chega a uma conclusão. Todos estamos debaixo da ira de Deus como pecadores, todos, sem exceção. E como aplacar essa ira? Como apaziguar essa ira de Deus? E Paulo ele começa falando sobre algo que você precisa voltar lá no Antigo Testamento para você poder entender. Ele usa um termo aí, não sei se a sua Bíblia está, propiciação, está esse termo aí no versículo 25? Que Jesus é a propiciação, certo? Jesus foi entregue como propiciação. Então Jesus ele foi oferecido como propiciação pelos nossos pecados, mas o que é propiciação? A gente precisa entender isso. Então, propiciatório, se você voltar lá no livro de Levítico, que vai ser mais específico sobre isso, propiciatório era a tampa que estava sob a Arca da Aliança, que ficava escondida lá no Santo dos Santos, que só quem tinha acesso era o sumo sacerdote. Quando chegava lá o dia do Yom Kippur, que ele chegava lá, que era o dia da expiação, ele ia e chegava diante dessa área. E esse propiciatório era uma tampa de 1,10 m por 60 m, que estava sobre a Arca da Aliança, aquela mesma que tem os querubins em cima, um olhando para o outro. Isso está lá no livro de Levítico. E
esse propiciatório, quando o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos, ele tinha que fazer duas coisas. A primeira é, ele sacrificava um novilho, e o sacrifício desse novilho era para a remissão dos pecados do sumo sacerdote. Então, primeiro ele sacrificava o novilho para os pecados dele, para que Deus não se irasse através do pecado dele. Então, primeiro ele sacrificava ali um cordeiro para ele, reconhecendo o pecado dele, por ele. Depois, ele tinha que sacrificar outro animal quando chegava lá, dessa vez pelo povo. Então, quando ele entrava para chegar no Santo dos Santos, ele tinha o sangue de dois animais sobre ele: o animal que ele tinha sacrificado por ele, pelos pecados dele, e o animal que ele tinha sacrificado pelos pecados do povo. Quando ele chegava lá diante da Arca da Aliança, tinha uma tampa sobre ela, e aí ele pegava o sangue e despejava sobre aquela tampa. Isso é o propiciatório. Isso é o propiciatório que Paulo está falando aqui. E para a gente entender por que Paulo está dizendo que Jesus foi oferecido como propiciação pelos nossos pecados, a única maneira lá para Ismael de Deus ter a ira dele aplacada, porque depois do sacrifício do sumo sacerdote, a ira de Deus era aplacada e ele não tinha mais o povo como inimigo seu e pecador. Então ele voltava a estar junto com o povo. Por isso que o sacrifício era feito. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: a gente não sacrifica mais o animal, mas Deus ofereceu uma propiciação. O sangue, aquele sangue lá na cruz, foi derramado. E o propiciatório foi Jesus. O que foi oferecido em propiciação foi Jesus Cristo, oferecido por mim e por você. Em outras palavras, para aplacar a ira de Deus sobre as nossas vidas, somente o sangue de Jesus. É o que Paulo está dizendo aqui, que ele começa a dizer no versículo 25. Então, quando o sangue era derramado, Deus não considerava mais o povo como seu inimigo, e sim agora como amigo. Porque esses sacrifícios, irmãos, e depois a gente pode também, numa outra ocasião, se aprofundar mais sobre isso, mas esses sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, eles tinham um único objetivo: eles apontavam para Jesus Cristo. Para Jesus Cristo. Porque alguém pode perguntar assim: mas tá bom, como os pecados eram perdoados então no Antigo Testamento? Da mesma forma que são perdoados hoje, irmãos. O povo que tinha a Torá ali na sua mão e conhecia a palavra de Deus, sabia o seguinte: tem um Messias prometido aí, vindo. Esse Messias está prometido. E quando o animal era entregue em sacrifício, era como se reconhecesse assim: o Messias não veio ainda, mas a gente está sacrificando esse animal, reconhecendo que o Messias vai vir e que o nosso pecado só pode ser perdoado por ele. Então o pecado era perdoado da mesma maneira que é perdoado hoje, olhando para Jesus Cristo. E aí, a gente continuando nesse raciocínio, abre comigo aí 1 João 2:1 e depois 1 João 4:10. Quem achou, pode ler. Meus filhinhos, estas coisas, 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 4:10 também. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então é isso.
Aqui o apóstolo João está falando o seguinte, ó, não existe maior prova de amor. Deus mandou o Filho dele derramar o sangue por vocês. Ele derramou o sangue dele, sendo puro, sem pecado, sem mácula, se sacrificou no seu lugar. Esse sacrifício era seu, era você que era para ter morrido, mas Deus demonstra o amor dele, oferecendo o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Mas, no versículo 25 ainda de Romanos 3, Paulo afirma outra coisa, que essa propiciação, ela só é recebida de uma maneira. Como que é? Está aí, Romanos 3, 25. Graças a Deus. Romanos 3, 25 vai dizer que essa propiciação, eu estou sem tempo, irmãos, então eu quero só que você me acompanhe aí, não precisa ler. Mas ele vai dizer que essa propiciação ela só é recebida de uma maneira, através da fé em Jesus. Só assim. E a gente tem uma tendência natural a achar que fé é simplesmente acreditar que Deus pode fazer algo que a gente não pode. E a fé não é única e simplesmente isso. Hebreus vai dizer assim, ó, a fé é o firme fundamento. Firme fundamento. A prova das coisas que não se vê, mas se espera. Então a fé não é um simples ato de eu acreditar que Deus pode fazer milagre. A fé não se resume a isso. A fé não se resume a isso. E essa fé aqui que Paulo está falando, ó, essa propiciação ela só é recebida. Peraí, existia um sacrifício lá, mas esse sacrifício não é todo mundo que recebe. Esse sacrifício ele só é recebido através da fé. E essa fé aqui é como se eu estendesse uma mão minha vazia. Não estou te oferecendo nada, estou me estendendo a mão vazia, esperando você me dar um presente, mesmo sem eu merecer nada. É isso que todos os dias a gente faz para Deus. Você não tem nada para oferecer para Deus. Mesmo assim, você recebe um presente de Deus, o maior presente, a vida eterna, através de Jesus Cristo. Então essa fé aqui é essa fé sobrenatural. É essa fé sobrenatural, não é simplesmente eu acredito que eu posso ganhar na Mega Sena e ficar rico. Não, eu estou falando disso. Eu estou falando aqui de algo sobrenatural, de você crer no sangue que foi derramado por você, e que é só através desse sangue que você vai ter acesso a Deus. É disso que Paulo está falando aqui. E essa confiança, ela tem que estar segura no sacrifício que Jesus Cristo fez lá no Calvário. Essa confiança ela não pode ter hesitação. Lá em Apocalipse, vai ter um conselho para uma das igrejas. Olha, tu, porém, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a Bíblia faz todo sentido, não existe contradição na Bíblia. E esse texto conversa com isso aqui, com esse pensamento. Olha, essa fé sua não pode ter hesitação. Não existe hesitação nessa fé aqui. Essa fé no sacrifício de Jesus Cristo, ela não pode ter dúvida. Porque tem crente que duvida que ele é salvo. Tem crente que fala assim, não, de verdade eu não sei não tenho aquela segurança não. Sei, a gente vai descobrir mesmo, né? Não, irmão, você tem que ter convicção, segurança. Jesus morreu por você, o sangue dele te alcança nessa noite. Eu preciso comer, irmãos. Mas a gente recebe esse sacrifício, a propiciação de Jesus Cristo, através da fé, mas também sem mérito nenhum,
através de alguma coisa que está escrito aí também no versículo 25, irmãos. Eu ainda estou no versículo 25, tá? Através da paciência de Deus. É o que está escrito aí. Como está escrito aí na sua Bíblia, pastor? É paciência? Sobre a paciência de Deus. Então, Deus pega e oferece o Filho dele, o sangue do Filho dele, por você, por mim. A gente não merece. Aí a gente tem essa fé sobrenatural. Olha, realmente eu creio no sangue de Jesus me purificando de todo pecado. Eu creio que isso vai me trazer salvação. Eu creio. Mas você só alcançou isso por causa da paciência de Deus. Porque Paulo está querendo dizer aqui o seguinte: olha, Deus foi extremamente paciente com vocês. Antes de Cristo, pessoas foram salvas, sem sombra de dúvida. Pecados foram perdoados antes de Cristo. Mas você já teve um relacionamento com uma pessoa? Eu acredito que todo mundo já passou por isso na vida, né? Você tem um relacionamento com uma pessoa e aquela pessoa é problemática. Muito problemática. E geralmente ela nos traz problema. Aí você dá uma oportunidade. Sou crente, tem que dar uma oportunidade. O que a Bíblia diz? Eu tenho que perdoar. Uma oportunidade para ele. Aí você dá uma oportunidade, dá 2, dá 3, dá 4, dá 5, dá 10, dá 100. Chega um momento na sua vida que você pega e fala assim: ó, a única saída desse camarada aí é eu me afastar dele. Não quero mais contato. Eu não tenho raiva, não tenho ódio, mas conviver com ele é complicado, então é melhor me afastar. Alguém aqui já passou por isso? Ou só eu? Eu acho que todos já passaram por isso. Deus não fez isso com a gente. Deus fez o contrário. Essa paciência de Deus aqui é assim: Franciel pecou, Franciel mentiu, Franciel fez o que era errado, Franciel decepcionou, Franciel continua decepcionando, Franciel continua sendo falho, Franciel continua fazendo a vontade de Deus. E sabe o que Deus faz? Não vou virar as costas para você, Franciel. Meu filho morreu por você na minha cruz. O sangue dele está sobre você. Mesmo você sendo assim, eu não viro as costas para você. Essa é a paciência de Deus. Paciência de Deus. Mas aí, irmãos, a gente precisa entender. Porque se a gente for pensar, que Deus age como o ser humano age, nós nunca vamos conseguir ter o mínimo de compreensão de qual é a vontade de Deus para nós. Deus age diferente, irmãos. Então lá na cruz, Deus transforma pecadores em pessoas redimidas. E o sangue de Jesus Cristo alcançou pessoas que nem nasceram ainda. Enquanto Ele não voltar, o sangue de Jesus Cristo continua alcançando pessoas. A oportunidade sempre está aberta. Jesus disse: olha, quem vem a mim, de maneira nenhuma eu sairei fora. Não sou eu que decido, não é você. Mas eu quero seguir, irmãos. Chegando no versículo 27, Paulo vai dizer assim o seguinte: olha, aí talvez na tua Bíblia ter escrito o termo jactância, né? Mas a jactância é a mesma coisa que arrogância. Paulo está dizendo assim: então peraí, então quer dizer que eu sou importante, né? Por quê? Deus ofereceu o filho dele em sacrifício por mim, está tendo paciência comigo, e através disso eu sou salvo. Então agora me segura porque agora. E aí Paulo pega e fala assim: então por causa disso eu vou ficar arrogante? E aí ele pega e fala assim: de maneira nenhuma. Não existe orgulho para quem serve a Deus.
porque você só é justificado através da fé em Jesus Cristo. Então não se orgulhe disso, muito pelo contrário, se humilhe diante de Deus e reconheça o seu estado de pecador. Então a justificação, ela não tem nenhum mérito humano, nenhum. Diga-se de passagem, a Reforma Protestante colocou 5, que a gente chama na teologia de 5 solas. São 5 fundamentos para todo cristão. E esses fundamentos são somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente a palavra e glória somente a Deus. Esses são os 5 fundamentos que todos nós devemos estar amparados nele. Então, não existe orgulho aqui. Não tem orgulho. É só Jesus na sua vida, irmãos. É só Jesus na minha vida. Não existe orgulho. Caminhando mais um pouco, Paulo ele vai fazer um questionamento no versículo 29 e no versículo 30, dizendo assim: Jesus é Deus somente dos israelitas, somente dos judeus, ou ele é apenas dos gentios? E aí Paulo mesmo responde a sua pergunta. Ele fala assim: não, ele é Deus, tanto de judeus como de gentios, porque Jesus morreu por todos. Então para Deus não existe, irmão, por mais que eu, Franciel, faça acepção de pessoas, que eu aponte para alguém e fale: não, esse aí não, esse aí com certeza não. Deus não faz isso, porque se Deus fizesse isso, nem eu nem você estaríamos aqui, porque a gente não merecia não, irmão, estar aqui. Então Paulo está deixando claro aqui: não, para Deus não existe acepção de pessoas, até mesmo porque nesse contexto o judeu ele falava assim: eu mereço, agora você, gente, você merece o inferno. Porque o judeu era preconceituoso e racista. Então Paulo ele deixa claro aqui: não, gente, acabou essa história, judeu e gentio. Existe um Deus só, que é Deus de todos. Para Deus não existe acepção de pessoas. Isso está no versículo 29 e no versículo 30. Então essa graça, irmãos, não é minha. Essa graça não é sua. Essa graça alcança a todos. Todos. Alcança a todos. E aí, eu vou encerrar, irmãos. Eu me adiantei aqui. Me perdoe por eu ter corrido, mas já passei do horário. Mas aí ele termina no versículo 31 dizendo assim: então peraí. Então quer dizer que diante de tudo isso que eu falei, de tudo isso, então agora eu anulei a lei? Em outras palavras, ele está querendo dizer assim: tudo isso que eu falei para vocês, essa fé em Jesus Cristo, esse sacrifício dele, a propiciação pelos seus pecados, a paciência de Deus, o Deus que não faz acepção de pessoas, então através de tudo isso, a lei foi anulada? E aí ele pega e fala assim: não, se você entendeu que com tudo isso a lei foi anulada, você entendeu tudo errado. Porque tudo isso que eu falei para vocês serviu para confirmar a lei e não para anular a lei. E é como se Paulo dissesse assim: a lei nos envia a Cristo. Para quê? Para a gente ser justificado por ele, porque a lei não podia me justificar. A lei servia para me condenar. Tanto que a própria Bíblia vai dizer que o poder do pecado consistia na lei. A força do pecado estava consistida na lei, né? Mas aí a lei envia eu e você para Jesus Cristo, porque a gente precisa de justificação. E Cristo manda a gente de volta para a lei. Sabe para quê? Para eu e você sermos santificados. Em outras palavras, Paulo está querendo dizer assim: que todo mundo que recebe essa propiciação, esse sacrifício, que crê em Jesus através da fé, no seu sacrifício, se aproxima de Jesus, reconhece Ele como Senhor e Salvador, sabe o que Jesus faz? Jesus faz: filho, te recebi. Eu estou te recebendo, mas agora vai lá
Não mate, não roube, não furte, não adultere, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Porque quem se aproxima de mim, e a gente vai falar sobre isso aqui no capítulo 6 de Romanos, sabe qual é o principal sintoma da justificação? Sabe como a gente sabe que uma pessoa está sendo justificada verdadeiramente por Cristo? A gente vai falar sobre isso se a gente vai se aprofundar. É a regeneração. Não existe crente justificado se ele não for regenerado. Então, se eu vivo uma vida de pecado, dizendo assim, Jesus morreu por mim, gente, o sangue dele me purifica de todo pecado, e eu vivo na prática do pecado, achando que essa justificação me alcançou, eu sou hipócrita. Porque a justificação, automaticamente, quando alguém é justificado, ele começa a se regenerar. E o livro de Romanos está dividido em 2 etapas. E o ano que vem a gente vai continuar falando de Romanos. A primeira etapa do livro de Romanos é poder de Deus para a salvação. É sobre isso que a gente tem falado até agora. Quem salva é só Jesus Cristo. Deus salva através de Jesus Cristo. É só Ele que pode. Poder de Deus para a salvação. Porque só Ele podia fazer isso. Mas quando a gente chegar na metade do livro de Romanos, a partir do capítulo 8, aí Paulo vai falar assim, espera aí que eu quero falar para vocês. Até agora eu fui bem, bonzinho com vocês. Eu falei de um Deus, um Jesus que salva você, que tira você do lamaçal, que tira você do inferno e te traz para a presença dele. Mas agora eu quero falar de uma salvação que produz santificação. A partir do capítulo 8 a gente vai falar disso. O poder de Deus para a santificação de todos aqueles que se aproximam dele. Então, irmãos, é muito fácil a gente reconhecer o crente regenerado. Porque crente regenerado não dá problema com o pastor. Crente regenerado não fala mal do pastor. Crente regenerado não fala mal da liderança. Crente regenerado está na escola bíblica dominical, vem no ensinamento, se preocupa com a palavra de Deus, é unido com o seu irmão, ama o seu irmão, se coloca no lugar dele. Isso é crente regenerado. A Bíblia diz assim, não julgueis, e não é meu papel, nem do pastor. A gente não julga ninguém aqui, não julga. Mas existe um termômetro. Existe um termômetro que a gente analisa a vida das pessoas. E quem é regenerado por Jesus Cristo tem uma vida diferente de acordo com a palavra dele. Eu quero encerrar isso fazendo uma aplicação. Abra comigo na 1 João, capítulo 1 e versículo 9. João 1,9. Você achou? Pode ler. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só quem pode fazer isso é Deus mesmo. Eu não posso perdoar os seus pecados. Não adianta você vir confessar para mim. Eu não posso. Ninguém pode perdoar os seus pecados. Mas Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Ele sabe de tudo. E se você olha para a sua vida até hoje, e a tua vida não apresenta nenhum sintoma dessa justificação, sua vida não é uma vida regenerada, e você tem tido dificuldade, João deu uma receita. Ele falou assim, olha, se você diante de Deus confessar os seus pecados, Ele é, só Ele é fiel e justo para poder perdoar todos os nossos pecados. Então, irmãos, que nós saímos aqui nessa noite sabendo que é só Jesus na nossa vida, com o coração tranquilo, sabendo que o sacrifício dele te alcança e que através do sacrifício dele hoje você é salvo. Se amanhã, se você sair daqui hoje, Jesus te chamar, você está salvo. Se Jesus voltar hoje para arrematar a tua igreja, você está salvo, porque o sangue dele te alcança. Mas que o sangue dele possa produzir em nós uma vida diferente, regenerada, pois é para isso que ele morreu, para que pessoas tivessem a vida transformada. Eu agradeço a minha oportunidade, amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus por essa exposição. Pastor, nosso pastor.
pastor, nosso apóstolo, né? Foi considerado o apóstolo do século, pastor Paulo Leivas Macalão, fundador do nosso Ministério de Madureira. Ele compôs um louvor que nós cantamos muito, é muito conhecido, em que ele vai falar sobre isso, que é o hino de 186. Presta atenção só na poesia. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. É esse valor que foi falado, é Bíblia pura, né? É a vida regenerada, é o andar com valor, uma vida regenerada, uma vida que agrade a Deus. Porque muitas vezes as pessoas acabam tomando posições, né? O pastor Francisco falou sobre isso aqui hoje, que muitas vezes nós desconsideramos a postura ou a ação de uma liderança nossa por conta que foi contrária à nossa vontade, né? A nossa vontade, a minha vontade era continuar sendo pastor de cidade comigo, que o pastor me tira e manda para a menor congregação do campo, eu queria continuar aqui. Não é meu direito querer declarar qual é a minha vontade. Não, é fazer a vontade de Deus. Você terminou meu tempo aqui, né? E Deus me quer em outro lugar, eu tenho que andar nesse valor de vida regenerada. Aonde eu te mandar, você tem que ir. Aquilo que eu coloquei na tua mão para fazer, tu tem que fazer. Tem gente que tem dons específicos dados por Deus para a edificação da igreja. Ninguém acredita em mim, ninguém gosta de mim, não vou mais falar, não vou mais profetizar, né? Para com isso, vamos andar de valor. É isso que nós estamos aprendendo, é andar de valor em valor, fazendo a vontade de Deus. Amém? Está muito gostoso esse estudo e vamos continuar em nome de Jesus. Amanhã nós estamos aqui. Semana que vem, na próxima terça-feira, nós vamos entrar no capítulo de número 4 e está gostoso, né? Olha só os temas que vai dar no capítulo 4: misericórdia. Do 1 ao 8 é pela fé e não por obras. Do 9 ao 12, Abraão, pai da fé, de judeus e de gentios. Do 13 ao 16, não existe justificação pela lei, somente pela graça de Deus. E, finalizando, na última terça-feira de novembro, do 17 ao 25, a fé de Abraão. E por isso, Abraão é considerado o pai da fé, porque ele deixou o maior exemplo, né, de andar de valor em valor. Sai do meio da tua parentela, deixa a tua pátria e caminha para uma terra que eu te mostrarei, né? Que eu te mostrarei. E como cristão, nós estamos caminhando para uma terra que nos será mostrada. Gente, quinta-feira, dia 3, o culto da vitória com os irmãos no círculo de oração. Nós iremos aqui no nosso tempo, permanecendo em Jerusalém até ser revestidos de poder. Quem vai estar pregando é o pastor Josué Fiuza, está louvando a Deus aqui, a cantora Carmen Luz. E vamos estar aqui juntos, louvando a Deus. Amém, queridos? Coloquemos de pé. Pastor Eder. Oramos, queridos, amém? Senhor Deus, Pai e Salvador Jesus Cristo,
Gratos a Ti, Senhor Jesus Cristo, pela Tua bondade, Senhor. Mais uma vez, Senhor, para conosco, Senhor, neste lugar. Crendo, Pai amado, Pai querido, a Tua palavra, Senhor, ministrada, Senhor, aos nossos corações, Pai, nesta noite, Senhor. Venho, Pai amado, nos edificar, Senhor, a cada dia mais, Senhor. E se porventura, Pai amado, Pai querido, há alguém, Senhor, em nosso meio, ou que esteja, Pai amado, adorando a Ti, Senhor, através do canal desta igreja, Pai, no YouTube, que não tenha certeza da Tua salvação, Senhor. Nesta noite, ó Pai amado, Pai querido, como Teu Filho ministrou, Senhor. Tira, Pai, toda dúvida, Senhor. Tira, Pai amado, todo o embaraço, Senhor. E coloca, Pai amado, no Teu coração, coloca na Tua mente a mente de Cristo, que ela é salva pelo poder que há, Senhor, na Tua palavra. Senhor, que nós possamos, Pai amado, Pai querido, continuar crendo, Pai, na Sua insubstituível e infalível palavra, Senhor. E rogamos a Ti, ó Pai amado, Pai querido, que da maneira a qual o Senhor nos trouxe, Senhor, nos dá também, Senhor Jesus Cristo, uma volta, Senhor, aos nossos lares. Ah, Senhor amado, Pai querido, também quero pedir a Ti, Senhor, para que aqueles, Pai amado, que porventura, Senhor, no dia da manhã não irão trabalhar, Senhor, porque estarão gozando, Senhor Jesus Cristo, do feriado, Senhor, com as Tuas mãos possa, Pai amado, estar estendendo, Pai amado, sobre a Tua vida e sobre a Tua casa, para a glória e louvor do Seu nome. Amém. Irmãos, aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos fazer uma oração pela irmã Priscila, nossa irmã aqui na igreja. O pai dela faleceu, acho que na madrugada passada, e o velório será amanhã. As irmãs têm as informações aí, né? No Primavera, lá, a partir das 10 da manhã. Vamos orar pela família da irmã Priscila. Para quem não sabe, o pai da Priscila é tio do William, então eles são parentes. Então vamos orar pela Priscila, pelo William, para que Deus conforte o coração dessa família. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, te exalto, te agradeço pela vida, Senhor, dos teus servos aqui. E nesse momento eu quero te pedir, Senhor, pela vida da tua serva Priscila, do William, Senhor, em nome de Jesus, estende as tuas mãos sobre essa família que perdeu um ente querido, Pai. Conforta os corações, nós sabemos que nesse momento só o teu Espírito Santo pode consolar, Pai. Estende as tuas mãos sobre a vida dessa família, Senhor, consola os corações, Senhor, também da Esther, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, consolar esses corações, tirando, Senhor, toda tristeza, entendendo, Pai, que a morte faz parte da vida, mas que um dia estaremos todos juntos novamente, Senhor, e te adorando, Senhor, na beleza da tua santidade. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos declarar, depois desse estudo, o coro do 186. Vamos juntos? É verdade de valor em valor, e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dá a Deus. Amém? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, posso, aquele que me fortalece, e a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Seu irmão, Senhor, abençoe para quem tem lugar, Milton, deixa eu visitar. só tinha isso. Eu não olhei não, mas eu te agradeço. 20 cruzes.